Boa tarde, amigos queridos. Mais uma vez juntos no nosso encontro Laços para a Eternidade. E vamos, como sempre fazemos, e é tão gratificante para nós. Nós nos sentimos felizes em poder auxiliar de alguma forma. Nesse instante nós estamos doando o que temos de melhor dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma. E vamos formar nesse instante, através da união dos nossos corações, vamos formar um lindo coração iluminado e vamos dedicar a todos os nossos amados que já estão na pátria espiritual e a todos aqueles que estão retornando. Então, esse é o maior objetivo de estarmos juntos, é nos interagirmos de alguma forma com os nossos amados. Em todas as tardes de sábado, nós temos esse momento, criamos esse momento para essa finalidade. Vamos consolar os nossos corações. Vamos trazer novos conhecimentos ou vamos relembrar aquilo que um dia já estudamos através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, porque são informações que de lá vieram para todos nós, através dessa equipe, da falange do Espírito de Verdade, da falange do Senhor Jesus, que vieram nos esclarecer, vieram trazer as verdades que até então desconhecíamos, mas que fez toda a diferença na nossa vida. Faz um grande sentido para todos nós hoje acreditar que a morte não existe, acreditar na vida futura, acreditar que a pátria espiritual é a nossa verdadeira pátria, sim, porque um dia de lá viemos, para lá todos retornaremos. Acreditar que os nossos amores continuam seus caminhos, suas jornadas, continuam suas vidas, lá nessa pátria espiritual, que não está tão distante de nós, porque nós interagimos com esses queridos, com esses espíritos já desencarnados a todo momento. Nós nos comunicamos com eles através dos nossos pensamentos. Então, cada vez que trazemos uma questão para nossa reflexão, nós agregamos um conhecimento que com certeza vai nos consolar de alguma forma. O nosso olhar para a vida com certeza vai ser diferente. Nós já vamos entender os motivos da dor, porque Jesus nos fala sobre isso. Quando Jesus nos convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é porque ele tem as informações que um dia nos trouxe. E essas informações é o que estudamos aqui, é essa doutrina espírita que descortinou para nós todas essas verdades da nossa essência espiritual, da nossa pátria espiritual. Então isso com certeza transformou um dia a nossa vida. Então o conhecimento nos liberta, o conhecimento faz com que aos poucos nós vamos substituindo velhos conceitos e tantos deles equivocados e vamos substituindo por novos conceitos, por conhecimentos que vão sim serem traduzidos pela nossa razão e nós vamos encontrar sentido, nós vamos encontrar lógica, que é o mais importante. Não somente acreditar por acreditar, mas acreditar porque faz sentido. Nós encontramos coerência, nós encontramos uma verdade que faz todo o sentido dentro dessa lei de justiça, de amor e de caridade. Sem as vidas sucessivas, sem a lei da reencarnação, como poderia haver justiça? Viveríamos então uma só vida e tudo acaba, tudo acabou. Então, como se explicaria isso? Realmente não se consegue explicar. Somente através do olhar da matéria, o olhar circunscrito nesse mundo material, nós não vamos encontrar respostas. Então, as respostas que nos chegam, elas têm um sentido. E a nossa lógica, a nossa razão, vai buscar esse sentido. E isso é o mais importante. Então, trouxemos para a nossa reflexão de hoje, através do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, onde Kardec fala para nós sobre da volta do espírito.
extinta a vida corpórea à vida espiritual. Então ele vem falar do nosso retorno a essa pátria espiritual. E diz para nós no primeiro item, falando sobre a alma após a morte. Ele nos traz algumas questões. Kardec formula as questões e os espíritos então respondiam. Na questão 149, Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. E na questão 150, Kardec ainda pergunta: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então nós temos, ainda no desdobramento da 150, no item A, aonde Kardec complementa com a pergunta: como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem corpo mais material? E os espíritos respondem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, que é o seu corpo espiritual. Então, talvez algumas questões, algumas colocações que trazemos podem gerar dúvidas, sim, principalmente quando os espíritos vêm nos dizer que guarda a aparência da sua última encarnação, que é o seu corpo espiritual. Mas na questão B, ainda do desdobramento da questão 150, Kardec ainda complementa perguntando: a alma nada leva consigo desse mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então vamos entender um pouco melhor? Quando nós retornamos à pátria espiritual, nós conservamos essa mesma aparência. Aqui fica o nosso corpo físico, mas nós permanecemos com a mesma aparência através de um corpo fluídico, porque na espiritualidade, nesse mundo espiritual, não existe a matéria tão bruta, tão condensada como a nossa matéria física, porque essa matéria é necessária no mundo físico. No mundo espiritual, tudo é espiritual, tudo é fluido, um fluido mais leve, um fluido mais etéreo, mas a aparência, aquele corpo fluídico, ele permanece após a morte com a mesma aparência que teve. Se hoje eu desencarno, eu mantenho a minha aparência. É claro que depois tem outras situações que não vamos trazer no momento, porque o mais importante é sempre começar a entender desde o início. Então, dessa forma, nós vamos ficar. Se o meu filho desencarnou, como o Tiago, e tinha 21 anos, claro que ele permaneceu com aquela aparência, ainda vai permanecer por um bom tempo, até o momento de retornar. E esse mesmo corpo espiritual, ele ainda consegue sentir, é através desse fluido, através dessa ligação que ainda permanece conosco. Ele sente todas as emoções, ele recebe as vibrações que emitimos, porque todos nós estamos ligados por essa energia cósmica universal. Então nós somos um corpo físico, uma condensação de fluidos, de energia, e são essas energias que nos ligam, que nos mantêm ligados uns aos outros. Então nós interagimos dessa forma. Os nossos pensamentos têm um poder muito grande, uma força muito grande. Tanto que sempre convidamos, vamos pensar com alegria nos nossos amados, vamos pensar com carinho, porque eles estão recebendo as nossas vibrações de amor ou as nossas vibrações de desequilíbrio. Por isso o convite, vamos nos equilibrar, vamos confiar, vamos acerenar as nossas almas, porque os nossos amores continuam percebendo e sentindo todos os reflexos
desses nossos sentimentos, porque nós estamos interagindo vibracionalmente através dessas energias. Então, é dessa forma que continuamos conectados e ligados uns aos outros e interagindo. Bom, e na questão 152, Kardec pergunta: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então essa comunicabilidade, ela existe. Dentro de nós trazemos a centelha divina por sermos filhos de Deus. Então essa voz que nos fala a todo momento é essa voz da nossa essência espiritual, assim como desses amigos espirituais que estão sempre nos envolvendo, nos intuindo e falando aos nossos ouvidos, nos consolando e tentando buscar direcionar os nossos passos sempre para o caminho do bem, aquele caminho que devemos seguir. Então eles estão sempre ao nosso lado, é o nosso anjo da guarda. Todos nós temos as boas companhias do mundo espiritual. É claro que no mundo espiritual também, quando falamos que permanecemos da mesma forma que enquanto aqui éramos, nós vamos entender também que muitos irmãos desencarnam levando revolta, levando mágoa, e com isso não conseguem digerir esse sentimento e ainda permanecem por longos tempos envolvidos nesses sentimentos negativos. E a partir do momento que ele deseja o mal de alguém, essa onda vibracional, essa energia passa a interagir com a desse irmão, no qual ele quer se vingar, no qual ele tem uma revolta muito grande por algo que ficou mal resolvido. Então esse mundo espiritual, ele interage conosco das duas formas, assim como aqui convivemos materialmente com o bem e o mal, no mundo espiritual é da mesma forma. E como nos proteger disso? Como nos fazer mais, não somente protegidos, mas também uma forma de auxiliar esses irmãos a entenderem que através do perdão eles se libertam, porque de nada adianta carregarmos mágoa pela nossa vida, carregarmos revolta pela nossa vida, não somente enquanto estamos encarnados, mas principalmente quando desencarnamos. Então, um dos objetivos maiores também de estarmos aqui falando tudo isso é porque eles estão nos ouvindo também. E se por acaso levaram algum sentimento de ainda contrariado de algo, de alguma situação mal resolvida ou alguma pendência que tenha ficado, que eles possam perdoar, que eles possam ter também esse olhar, adquirindo esse conhecimento que talvez não tenham tido a chance de obter aqui enquanto encarnados, estão tendo agora e junto conosco. Olha que coisa bacana. Então continuamos interagindo dessa forma, sendo auxiliados e auxiliando também. E com isso nós estamos contribuindo, porque nós amamos. E quando falamos que amamos os nossos entes queridos, nós também precisamos entender quando Jesus nos convidou a amar os nossos irmãos, a amar os nossos inimigos. Então, amar um inimigo, com esse olhar da matéria, é muito difícil. Como amar aquele que me odeia, aquele que me deseja o mal? Mas, de alguma forma, nós já podemos transformar um sentimento de adversidade num sentimento de ajuda, de auxílio, rogando bênçãos de luz para que ilumine aquela alma, para que faça com que ele desperte e perceba o quão mal está fazendo primeiro a si próprio, atingindo o outro também. E como Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras, e nós sempre seremos cobrados e responsabilizados por todos os nossos atos.
Então, esse momento de interação e de reflexão, os nossos momentos em que buscamos estudar todas essas lições, é muito importante, porque vai nos transformar. Nós não vamos mais bombardear de pensamentos negativos essa nossa psicosfera terrena, já tão sofrida, já tão maculada por tanta mágoa, por tanto sofrimento, tanta miséria. Nós já podemos sim ser um instrumento de auxílio, ajudando com os nossos bons pensamentos, com as nossas boas vibrações, com o nosso afeto, com o nosso sentimento de carinho, de amor, de bondade, transformando também esse amor numa caridade, transformando a caridade nesse amor em um movimento, movimentar esse amor em auxílio àqueles que estão à nossa volta, sejam encarnados ou desencarnados. E essa certeza de que a morte não existe, essas comunicações que já vieram através das cartas de Chico, através de tantas situações, os nossos sonhos, as lembranças de quando nos encontramos com os nossos queridos. Já falamos numa dessas tardes sobre o sonho. O que acontece, os nossos reencontros com eles no mundo espiritual. E aí nós nos lembramos no dia seguinte, nem sempre de tudo, claro, inclusive já explicamos sobre isso, mas nos lembramos de pequenos flashes, e esses pequenos flashes nos comprovam sim, é a certeza de que eles estão vivos, mais vivos do que nunca, e precisando de nós, muitas vezes, para seguirem seus caminhos em paz. E eu trouxe a letra de uma música que vem falar sobre essa doutrina espírita quando é trabalhada num templo de amor. As nossas casas espíritas. E quando nós abrimos o nosso lar espírita Peixotinho, homenageando essa pessoa, esse Peixotinho que aprendemos a amar e a respeitar, pela história de vida, pelos exemplos que não somente ele, mas junto com sua esposa Baby, nos deixou. Um legado de amor muito grande. Então, ele nos presenteou com uma poesia e transformada em música pelo nosso querido André Lobo, sempre, e nos diz assim: ao novo templo, novo farol, se acende junto à praia. É novo facho de luz a iluminar. A verdade de Jesus então se espraia, amparando aos que medram em alto mar. Esse templo na terra é farol santo, a dar rumo aos que seguem em noite escura. É oficina onde se tece um novo manto, que protege aos que sangram em desventura. É lar de amor a recolher o pranto dos que tentam ensaiar um novo canto de alegria, de fé, de paz e de luz. É escola onde se aprende dia a dia a cultivar sementes de harmonia para a seara abençoada de Jesus. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus, nosso Pai, ao querido amigo e mestre Senhor Jesus. Agradecer pelo dia de hoje. Agradecer pela vida, pela nossa família. Agradecer por tudo que temos e somos. Agradecer por todas as experiências que vivemos, mas lhe rogar forças, Senhor, para que tenhamos sempre um olhar de alma para as dores que nos batem à porta, para que possamos vivê-la com dignidade, exercitando o sentimento da renúncia, mas acima de tudo, viver a dor bem vivida, com entendimento, com luz e paz em nossos corações, em nossas almas. Lhe rogamos, Senhor, nesse instante, por todos os nossos irmãos, que os nomes estão no nosso grupo
do Lar Espírita Peixotinho, por todos os nossos irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesse instante, que já se encontram na pátria espiritual, os que estão retornando nesse momento, que possam esses amigos espirituais queridos acolher cada um deles, abraçando-os e envolvendo-os fraternalmente, consolando suas dores, a dor da saudade que levam em seu peito. Ampare a todos, proteja, abençoe, acolha em suas bênçãos cada um deles, Senhor Jesus. Lhe rogamos ainda por toda a nossa humanidade, Senhor, aonde quer que haja um irmão sofredor, um lar que roga pela sua presença, que lá o Senhor possa estar, Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, que se encontram distantes de ti, das suas verdades, da sua luz, ampare a todos, Senhor. Proteja a todos. E mais uma vez queremos te agradecer e desejar nesse instante que os nossos amores, que todos os nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual possam receber um lindo coração iluminado, com a força dos nossos pensamentos de amor, que chegue perfumado, que cada um receba uma rosa linda para alegrar o dia de cada um. Mais uma vez, então, te agradecemos, Senhor. Que o Senhor permaneça conosco em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Então, uma boa tarde a todos vocês. Que Jesus nos abençoe e um beijo no coração de todos.